Então, pessoal, boa noite a todos. Como de praxe, informando que o nosso bate-papo aí está sendo gravado, né? E vamos seguir, então, aí. Um prazer novamente estar com todos vocês. Tá? É sempre uma honra para mim, enquanto professor, né? Estar discutindo aí com vocês aí, tentando contribuir para essa formação aí. Tá bom? Então, vamos lá. Tem algumas discussões sobre o grupo, sobre o trabalho, inclusive, né? Na verdade. Tem grupo aí que já até mudou o tema. Então, fala comigo, quem mudou o tema aí? Pessoal, à medida que vocês vão tendo aí a dúvida, querem falar alguma coisa do trabalho e tudo, vocês vão levantando a mãozinha aí, tá? Vamos lá, Jorge, qual é o problema? Fala comigo. Então, professor, o Matheus também veio. Então, professor, na sexta-feira fomos à universidade, em Maricá, e passamos direto, eu e a Raíssa, que é do meu grupo também, para poder conversar com o senhor sobre o nosso tema, que era... Só que o senhor não estava lá, né? Que era sobre micro e pequenas empresas na cidade e tal. O senhor até pediu para a gente os dados, né, numéricos de quantos funcionários tem, de quanto que ganha, quanto que gasta, enfim. Só que, como a gente já tinha falado com o senhor, a gente não tinha o nosso planejamento, o nosso plano de ação, vamos falar assim, de uma melhoria para essa micro e pequena empresa, não tinha um exemplo em outro lugar, porque é uma ideia inovadora que a gente teve. Só que, como não tinha isso escrito, a gente ia conversar com o senhor para ver se o senhor iria aceitar isso ou não, até que o grupo, com uma ideia do Matheus, que vou deixar ele apresentar essa ideia, com uma ideia dele, que foi uma ideia também boa, uma ideia inovadora, vamos dizer assim, e o grupo abraçou, então a gente ficou nessa, de muda, não muda, e por unanimidade, aí o grupo pegou e acabou mudando. Unanimidade. Isso, unanimidade. Vai, Matheus, apresenta isso. Não, primeiro esclarecer que foi o seguinte, sexta-feira eu levei minha filha na Unimed ali em Bacaxá de manhã cedo, aí deu problema, e aí na hora de ir para a faculdade, ela passou mal de novo, eu tive que levar para aquele hospital lá da Unimed de Araruama, e fiquei com ela lá até, cara, quase 11 horas da noite. Pô, a garota teve uma intoxicação alimentar que foi violenta, cara. E aí não fui trabalhar nesse dia. Foi isso. Sim. Foi mal não poder estar lá para recebê-los aí, cara. Pô, foi mal. Não, sem problema. Acontece, imprevisto acontece. A gente ia apresentar o que a gente já tinha para o senhor, de quantidade, o que a gente já tinha do trabalho, para ver se o senhor iria aceitar essa nossa ideia inovadora ou iria também apresentar esse novo trabalho, né, que a gente está para apresentar. Vai, Matheus, explica aí. Fala aí, Matheus, então, conta para mim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Jorge? Pode falar. Então, pode falar. Estou ouvindo. Então, o que acontece? A gente não tinha embasamento suficiente para o outro trabalho. Então, a gente resolveu falar sobre um assunto aqui da cidade que é importante, mas um tanto quanto negligenciado, ao nosso ver, que é sobre a doação de sangue. A gente tem aqui... quando a gente quer doar sangue, a gente tem que procurar a situação da prefeitura, que pode levar o transporte público, ou então algumas igrejas também fazem, ou por conta própria. Mas para doar aqui em Saquarema, a gente precisa ir para Cabo Frio, para o Hemolagos, ou para o Rio, o Hemocentro. Então, a gente tem esse deslocamento, o que acaba, às vezes, desmotivando as pessoas de doarem aqui na cidade. A gente tem alguns doadores, mas não suficiente. Eu já doei sangue uma vez, e realmente essa questão do transporte, essa questão do translado, para você sair daqui, lá para Cabo Frio, fazer essa doação, você perde o dia inteiro, é meio complexo. Então, eu fiz uma vez só e não consegui fazer mais. Então, a gente resolveu abordar esse assunto, levantar informações
primordiais, as mais básicas sobre o conceito de doação de sangue, que é doar, os benefícios. Muita gente não sabe que, inclusive, para eventos culturais, quem é doador de sangue registrado paga meia. Então, tem muitas coisas, muitas particularidades interessantes para a gente falar sobre essa questão da doação de sangue. Levantarmos também as questões mais técnicas aqui da cidade, como quem são os responsáveis por abastecer esse banco de sangue da cidade, porque a cidade precisa, tem que mandar uma ambulância buscar esse sangue lá no Hemolagos, ou lá no Hemocentro, eu acho, Rio. As quantidades de pessoas que são doadores, a gente vai levantar todos esses dados, a gente já está fazendo isso, para a gente poder embasar mais esse tema. Então, a gente resolveu abordar essa questão da doação, eu acho que eu travou. O professor está cravado. Não, tô te ouvindo. Ah, tá. Pode continuar. A câmera que parou aqui. Então, por fim, a gente vai chegar, né, com todas as informações embasadas, porque tem muita coisa aqui, tanto no Google Acadêmico, quanto nos portais da cidade, no site da própria Prefeitura Municipal de Saquarema. E agora a gente tem esse, que já é o maior complexo de saúde da região dos Lagos, o que proporciona uma estrutura viabilizando a gente ter o nosso próprio banco de sangue. A gente estruturar um local propício para a gente ter esse próprio banco de sangue, até porque a gente tem as cidades adjacentes, Araruama, Rio Bonito, Maricá, a gente tem essas cidades aqui vizinhas que podem se beneficiar com isso. Ao invés de elas terem que, essas pessoas para doar, terem que ir lá para Cabo Frio, ou terem que se deslocar lá para o Rio de Janeiro, são quase 80 quilômetros, elas podem vir para cá, para a gente fazer essa distribuição aqui da cidade. Então, a gente achou, por unanimidade, a gente achou muito interessante a gente abordar esse assunto do sangue, até porque tem muito embasamento, do contrário que a gente tinha no outro projeto que a gente ia apresentar. E aí a gente queria saber o que o senhor acha sobre esse assunto, sobre o que a gente vai apresentar. Então, assim, eu não vejo problema nisso, não, porque eu acho que em todo lugar cabe gestão, entendeu? Se é problema, é porque falta gestão. Qualquer coisa. Gestão de saúde, gestão de segurança, gestão de turismo, gestão ambiental. Se tem problema, pode ter certeza que o problema está relacionado à gestão. Isso aí não tem jeito. Entendeu? Então, assim, não vejo problema em vocês trocarem, não. Acho importante tentar fazer esse alinhamento, né, com a gestão, né? Fazer sempre esse alinhamento com a gestão, com a administração e tal. Então, não tem problema mudar, não. Sabe? Se vocês acham que vai ter mais material, que tem mais condições, que pode fazer um benchmarking de uma outra cidade, alguma coisa para colocar aqui e tal, enfim, né? Essas proposições, né? Nós temos aí a cidade da saúde aí acontecendo, então não vejo problema, não. O negócio é buscar sempre esse alinhamento entre o problema e a gestão, né? Buscar sempre esse alinhamento. O problema com a administração, seja qual for, onde estiver o problema, em qual área estiver o problema, a gente sabe que tem que caber gestão. Porque, assim, muitas vezes a gente fica com aquela questão assim, não, porque nós vamos ter eleição no que vem. Então, aí o candidato, a prefeita, ele fala, não, que nós vamos colocar pessoas técnicas para serem os secretários. Então, quem disse que para ser o secretário de saúde tem que ser o mais conhecido médico da cidade? O mais conhecido, o cirurgião top. Quem falou que o médico é um bom gestor? Certo? Então, assim, quem tem que ser o gestor é um administrador, é um gestor. O secretário tem que ser um gestor. Ele pode ter um corpo técnico do seu lado para lhe dar as condições técnicas, mas ele tem que ser um gestor. Então, assim, não necessariamente o grande médico vai ser um gestor, pode até ser, né?
Não, nada inviabiliza. Mas assim, porque o secretário de Educação tem que ser um educador. Não, não tem que ser um educador. Tem que ser um gestor, pô. Entendeu? Tem lá o corpo técnico da educação para ajudar. E assim sucessivamente. As pessoas costumam colocar muito essa coisa do técnico, não sei o quê, e acaba a gente tendo um problema de gestão. Então, assim, a gestão ela cabe em todas as áreas, em todos os setores, em todos os campos de conhecimento. O negócio é dar alinhada, é aproximar o máximo possível aí, entendeu? Entendi. Tá bom? Isso é uma particularidade dos hospitais públicos. A gente viu, através de pesquisas, que hospitais particulares, também atendendo alguns requisitos, podem abrir um banco de sangue, né, aqui na cidade. E sobre isso que o senhor falou, existe a política e a politicagem, né? Eles preferem botar figuras públicas visualmente para estar à frente por questões de aceitação. Então, realmente, é bem complexa essa questão aí. Tá, beleza. Quem mais? Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Matheus, joga alguma coisa? Não? Só isso. Ianca, tem alguma coisa para falar, Ianca? Patrícia Maldonado. Juliana, de Moura Souza. Por que esse pessoal não está tão quietinho? Ianca, você está aí? Ianca, você está aí? Oi, professor, boa noite. Você está aí, Ianca? Estou. Muito bem. Está tudo bem? Tudo. Tem algo para acrescentar? Como é que está o seu trabalho? E não, professor, a gente não mudou muita coisa. A gente pesquisou alguns artigos, como o senhor falou, e a gente até Isso. citou um no slide que eu mandei para o senhor. Tá lá no Mandei no e-mail acadêmico. No e-mail Isso. acadêmico. Tá, beleza. Cadê? E agora não sei. Fechei o e-mail. Tá, vou olhar. Quem é do seu grupo? O meu, professor? É. A Sara. Lara. Larissa e Yasmin. Yasmin. Sara. Tá bom. Sara. Tá. E aqui? E o Pedro Felipe? Pedro Felipe? Cadê Pedro Felipe? Juliana? Pessoal, cadê vocês? Juliana Rangel. Oi, professor. Boa noite. É você, Juliana Rangel, que está falando? Isso. Como é que está o seu trabalho, Juliana? A gente está levantando dados ainda para conseguir chegar a uma conclusão melhor. Procurando artigos para poder acrescentar. Qual era o seu, Juliana? Pesca. Pesca? É, a mesa. A gente ainda está levantando dados de quanto custaria fazer esse mercadão que a gente comentou na aula passada. Ah, legal. É um problema que a cidade tem, né? Não tem um ponto centralizado de venda de peixe, né? Está espalhado. Exatamente. Vocês têm muita dificuldade de conversar com alguém da colônia, Juliana? O problema todo é o horário que todo mundo do grupo trabalha. Se deslocar até lá. Normalmente fica conseguindo trabalho em Bacaxá. Aí para chegar até Saquarema fica mais complicado, entendeu? Porque seria interessante.
É interessante falar com alguém da colônia, né? Saber fazer uma entrevista, né? Saber por que que não tem, né? Porque a colônia nunca se preocupou com isso, será? Ou fica esperando que o poder público resolva? Será isso? Sim. Não. É uma curiosidade isso, né? Quem mais? Bruno Moreira. David Lincoln. David Lincoln nunca mais falou nada. Oi, Cadê David? boa noite. Boa. Quem Então, fala? a gente está naquele foco ainda, né, o Bruno? Bruno, fala. A gente está naquele foco sobre a mão de obra qualificada, né? Só que aí o senhor pediu para a gente esclarecer mais, né, sobre o treinamento, o que é um treinamento, porque são pessoas leigas que vão ler o artigo, né? A gente se aprofundar mais no que seja um treinamento para a formação daquele profissional, para que pessoas de fora, né, que a gente abordou o polo ali de Sampaio Corrêa, né? Como o senhor entrou no primeiro assunto. E muita gente vem de fora importante e muitos aquaremistas que seria custo, se é dado pela empresa ou se seria dado pelo próprio município também, né? Aí, no caso, a gente está elaborando mais o trabalho em cima disso. Está picotando bem aí. Deu para entender, professor? Porque ele está dando uma travadinha aqui na internet. Mas deu para entender. Entendeu? Aí, no caso, o grupo sou eu, a Luísa, o Felipe, entendeu? Tá. O Felipe, eu estava perguntando por ele aí, eu acho que ele está dormindo, né? Felipe Tavares? Isso, do meu grupo. Ô, professor, estou aqui, professor. Tá aí? Opa, então tá bom. A Leila Cardoso? Ô, Leila, como é que está o trabalho, Leila? Oi, professor. Oi. Cadê você? Então. A gente está levantando mais dados sobre o trabalho, que a gente está falando sobre o hospital, a gestão hospitalar. Legal. Aí eu estava vendo sobre a administração, que até quem está regindo, né, à frente da gestão do hospital é a FUSV, que é a mesma que é da faculdade. Aí a gente está entrando mais a fundo, que a gente já até entrou explicando o que é a gestão hospitalar, o que envolve para estar à frente de uma gestão, o que precisa. Aí agora a gente está pegando os dados sobre a gestão, a atual gestão do hospital, para a gente estar falando sobre alguns pontos. Tá bom. Falou, Leila. Valeu. O grupo é com quem, Leila? Sou eu, a Lucimar. Tá. Eu já ia chamar a Lucimar aqui, ela já... Eu nem vou chamar, então, Lucimar. A Suelen e Maria dos Anjos. Maria dos Anjos. Cadê a Maria dos Anjos? Não está aí, Maria dos Anjos? Estou aqui sim, professor. Tá, cadê você? Não estou vendo você aqui, não. Aonde? Não, Maria dos Anjos, está aí? Cadê? Eu não estou vendo você aqui na listagem. Cadê você aqui? Mas eu estou aqui. O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está com que nome aqui, Maria dos Anjos? Também. Eu estou vendo você. Eu quero saber qual é o teu nome aqui. Cadê? Está aqui, Maria dos Anjos. Maria Laje. Por isso que eu não estou achando aqui, pô. É porque é Maria dos Anjos Laje da Costa, mas normalmente bota Maria Laje. Então foi, cadê? Eu não estou achando aqui no grupo, nas pessoas. Oi. Então tá tudo bem por aí, Maria dos Anjos? Tudo certinho? Bem. Tudo certinho. O trabalho está indo bem? Está direitinho? Tá. Fui anotando alguns pontos que o senhor falou no dia da aula, e nós... Ficou mudo. Não, estamos levantando dados a partir do que o senhor falou. Entendi. Tá bom. Tá bom. Quando é que nós vamos entregar esse trabalho, pessoal? Qual é a data? Não, essa parte que a Leila já levantou aí já foi enviado hoje. Certo, então, vou buscar mais alguma coisa, né? Certo. A nossa data final, qual foi a nossa data final? Alguém lembra? Eu acho que é a data da segunda... Da segunda prova. É a data da segunda avaliação, mas eu não tenho a data aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui.
Eu acho que é... Deixa eu ver, cadê o calendário? Maio, 23, 30... É por junho, hein? Não sei se é... Acho que é dia 6 ou dia 13. Dia 13 vai ser feriado aqui? Não, né? Professor, se eu não me engano, é dia 6. Feriado de Santo Antônio. Se eu não me engano. Eu também, se não me engano, é dia 6. Mas aqui, dia 13, será que vai ter feriado aqui? Alguma coisa? Será? Dia 13? Se eu não me engano, tem sim um feriado. Mas eu acho que é Bacaxá, né? Santo Antônio, né? Sim. Dia 13 é feriado em Bacaxá. Aí o senhor falou que ia deixar para o dia 6. Isso mesmo. Então, mas assim, nós vamos ficar com essa folga aí, né? Porque a gente pode ficar com a folga do dia 13, porque como é online, não sei se a gente vai ter feriado, né? Sei lá. Como é que eu vou saber se vai ter feriado? Vocês já tiveram algum feriado? Ih, 2. Municipal? Teve de Saquarema, né? E aí a aula era online? Sim. Era, do Jorge. E aí não teve? Não teve aula. Não teve aula. Mas se é online, por que não tem? Não, professor. Tem feriado pra gente, né? Porque no dia que foi feriado e que teve aula online, porque teve o desfile, muitos alunos desfilaram, por isso que não teve aula. É a Alice que está falando? Isso. Mas tem um detalhe, Alice, que foi feriado na cidade, né? Então a faculdade é na cidade, não online, né? Sim, mas aí foi por conta do desfile, porque muita gente mora longe, enfim, professor. Não tem nem como. Tá beleza. Entendi. Agora, 13 é Santo Antônio, 13 acho que não precisa ter feriado, precisa? Precisa, professor. A faculdade fechar lugar onde é feriado. Então, acho que só precisa só para quem está precisando de arrumar o casamento lá, que vai ter que pegar lá o santinho, esconder lá, fazer essas coisas lá que o pessoal faz aí para... Fora isso, acho que não. Sei lá, vamos ver. Mas acho que a faculdade deve ficar fechada também. A movimentação do centro também, sei lá. Tá bom. Mas então a gente vai acompanhando para ver. Então ficamos com dia 6 e efetivamente dia 13 como segunda data, caso a gente não consiga fechar tudo no dia 6. Pode ser? Professor, boa noite. Boa. Aqui é o Pedro Felipe. Fala aí, Pedro. Com dificuldade para entrar na aula. Eu não consegui grupo. Esse período eu estou sem grupo. Eu vou tentar fazer esse trabalho sozinho, pode ser? O outro não consegui fazer, eu te expliquei lá no WhatsApp. Entendeu? Mas esse eu vou tentar fazer. Pode ser? Pode ser sim, mas assim, tá sem grupo, Pedro? Tô. Que coisa. Dá para botar ele no meu grupo aí, professor. Sobre economia solidária, se ele quiser. E aí, Pedro? Eu entro em contato com você, o Marcelo, né? Marcelo. Beleza. Isso. Te mando a mensagem aqui. Marcelo é o protetor dos mais humildes. Não é, Marcelo? Tá show. Valeu, professor. Marcelo é do movimento do SG, movimento do Sem Grupo. Não é isso, Marcelo? Nada. O pessoal lá... O pessoal está unido lá. Movimento SG, movimento do Sem Grupo. Quem tiver com problema de grupo... Por isso que a gente já pegou até um tema sobre economia solidária. Exato, tudo a ver. Né? Tudo a ver. Você aproveita também, Marcelo, vocês podem dar uma olhada em economia da funcionalidade da cooperação. Entendeu? Sim, eu estava escutando uma palestra de um professor da UF, estava falando, ele falou algo perto sobre esse tema aí. Nós temos um grupo de estudo aí.
Nós estamos com um grupo de estudo trabalhando essa coisa da economia da funcionalidade e da cooperação. É um pouco mais, mais amplo do que a economia solidária, né? E porque a economia solidária ela traz algumas armadilhas, né? Por exemplo, a moeda social por si só, algumas pessoas caracterizam como economia solidária, não é, entendeu? Ela por si só não é, entendeu? Mas as pessoas classificam, por exemplo, como economia solidária. Mas só ela, então, só ela por si só não. Na lei do município, que é de implementação e que cita que a implementação da economia solidária, tá a moeda social, né, e outras coisas que eu acho que até agregam até a própria conexão universitária, se eu não me engano. Aí eu achei a lei, né, eu estou unindo essas informações, aí nessa lei de implementação, cita economia solidária, tá a moeda social. Então, mas justamente a dificuldade que a gente tem, nós já tivemos em outros lugares, até mesmo em Maricá, Niterói, outros lugares, foi justamente essa, de fazer que as pessoas precisam compreender, assim, os seus líderes, né, diretores, coordenadores que lidam com essa coisa da moeda social, ou que transitam, pesquisam por aí, é o entendimento de que só ela não é economia solidária. Entendeu? Só ela não é. Ela é uma das ferramentas, uma das partes que está relacionada à economia solidária. Mas não é só ela por si só. Nós já tivemos essa discussão em outros municípios, justamente por municípios que têm moedas sociais, entendeu? Porque aqui, por exemplo, a moeda social em Saquarema, ela é efetivamente para as pessoas que se cadastram, pessoas de baixa renda, né? Que tem Bolsa Família e outras coisas, né? Então, pessoas de baixa renda. Ela não é complemento de salário, por exemplo. Tá? Quem trabalha na prefeitura aí recebe saquá também, não? Não. Não recebe. Tem alguém que trabalha aqui na prefeitura. Quem é? O Lincoln? Quem trabalha? O Lincoln, a Luz, eu trabalho. A Dulce, o Jorge. Então. Faço estágio, sim. Então, mas a gente o nosso é estágio, não é contratação, não. A gente ainda está no estágio. Beleza, mas quem é contrato? Quem é contrato ou servidor recebe moeda a saquá como complementação de salário ou não? Não, nem estagiário recebe. Então, não recebe, né? Então, você vê, em alguns municípios, por exemplo, o funcionário público, o servidor de Maricá, e o contratado de Maricá, o comissionado de Maricá, ele recebe, além do seu salário, do seu vencimento, ele recebe também o mumbuca, que é a moeda social de lá. Então, a pessoa recebe aí 600 mumbucas. Então, 600 mumbucas é igual a R$600, porque é aceito em todos os lugares do município, né? Nos restaurantes, nas drogarias, nas lojas e tal. Então, veja, é uma complementação de salário, além de ser a moeda social que está lá no atendimento, no atendimento na Secretaria de Assuntos Sociais. Como é que é? Secretaria de... esqueci o nome, deu branco. Fala aí, Alice. Oi, professor. Então, quem é servidor da prefeitura recebe um vale alimentação de R$500, só que ele só passa em mercado. Não é quase igual ao cambuca que passa em outros lugares, mas o nosso é restrito, só em mercado. E aí o moeda saquá é para quem é da universidade, que também recebe o Bolsa Família e reside 5 anos na cidade também. Tem essa diferença. Vocês alunos recebem saquá? Moeda saquá, mas é da educação. Alice, eu acho que entra como só moeda social, não moeda saquá. Moeda saquá
Fica igual aquele Família Saquaremense. É, Acho que então, eles incluíram isso. Então, o cartão que a gente recebe está escrito assim, moeda, saquá, educação. É isso mesmo que a Patrícia falou. E o moeda social é o que o pessoal que reside 5 anos na cidade e recebe, acho que é auxílio, Bolsa Família, alguma coisa assim, que as famílias recebem. Aí olha como é que é, o negócio parece simples, mas é complexo, né? Então, se você coloca tudo isso dentro de uma filosofia, por exemplo, de economia solidária, ou seja, o que o aluno recebe é uma bolsa financeira, né? Como moeda social, né? Como moeda virtual da cidade, que é aceita em todos os lugares. Essa é aceita ou na maioria dos lugares. Essa que você recebe, você consegue almoçar, por exemplo, no lugar. Não, essa que eu recebo não, só mercado. Só passa em mercado, porque é que aí é o Green Card. É mercado, se eu não me engano, algumas farmácias, mas muito raro. Ou moeda saquá já passa em todos os lugares. Que é restrito então, só para o servidor. Tá. Caramba, tem quantas... Cara, tô perdido. Tem quantas moedas, afinal? Tem o cartão Green Card. Só. Tem o Green Card, não, que é o cartão de alimentação. O Green Card é para servidor público. Que estagiário não recebe. Estagiário só recebe o salário de estagiário mesmo. Aí o moeda tem 2 funções. Uma função que é para o pessoal da universidade e do Bolsa Família, de auxílio para a família. Mas, por exemplo... O pessoal da universidade é aceito em todos os lugares ou só supermercado também? Aceito em todos os lugares, é normal. Só que o cartão é diferente, a cor. Um cartão é verde, que está escrito moeda saquá, e o outro está moeda saquá mais educação. Entendi. Mas é tudo igual. Mas, por exemplo, se você recebia para o Bolsa Família e agora está recebendo para a educação, você não pode receber os dois, tem que ser um ou outro. Aí, por exemplo, muitas pessoas recebiam o Bolsa Família, cortou e ficou só a moeda da educação, que é a moeda saquá. Ou você opta pelo maior, ou não? Não, é o mesmo valor, só que você não pode ter 2 convênios, tem que ser um ou outro. Entendi. É complicado. É complexo. Ô, Marcelo, depois você vai me elucidar isso tudo aí, Marcelo. O grupo de vocês aí, agora com a ajuda aí do Pedro Felipe, vai ter que elucidar essa coisa toda aí, hein? Aproveita e tira logo foto desses cartões aí, pô, faz um deixar. print. Pô, vai ter que ter essa coisa. Tá louco? O negócio tem um monte de coisa aí. É uma pena não poder receber tudo, né, Alice? Oi? Era bom se pudesse receber tudo, dava uma grana bacana, né? Eu recebo. Aí, você recebe o Green e o da faculdade. Isso. Pô, aí, pessoal, próximo almoço aí é por conta da Alice, próximo churrasco, o churrascão aí por conta da Alice aí. Não, gente. Bloqueio, hein? Não, pô, tá nadando de braçada, Alice, pô. Mas antes de pegar esse moeda saquá, eu só era servidora. Depois que veio, tá dando, E falaram assim, não, é diferente, Alice. Você é servidor, não tem nada a ver com moeda saquá, não. Você pode, ainda mais porque você reside na cidade 5 anos. Então, você pode pegar. Aí tudo bem, peguei. Eu resido na cidade 20 anos, não tem nada para mim, não? Tem uma moeda. Não sei por que você não fez. Meu Deus. Eles vão aceitar. Então, não tem restrição de salário, não? Tem restrição de salário. Meu Deus. O cara agora 20 anos na cidade, pô, tem que ter uma solução. Vou usar minha esposa para receber. Ela está aqui também. Minha esposa já vive aqui comigo 8 anos. 8 anos, 8 a 9 anos. Ela já pode.
Vai dar o caminho das pedras aí, como é que ela faz para se inscrever nisso aí. Eu quero ver se ela. Meu sonho é receber saquá. Vou falar para ela, amor, meu sonho é receber saquá. Tem que ter eu acho que tem que ter o CAD único, né, gente, para fazer. Aí, ó. Tá perdendo, professor, tá perdendo. O CAD único dela, acho que é Iguaba. Mas é tudo certo. E aí, ó, lascou. Mas tem que fazer um daqui. Pede para ela fazer daqui que ela consegue. Aí, pronto. Tá vendo? Vou passar primeira transferência de título. Tem que transferir o título? Sério? Sim. Não, tô brincando com você. Não, mas eles pedem, eles perguntam se o título é daqui também. Sim, né? Tem toda uma burocracia. Vai ter que transferência de título, cadastro único, trocar para o daqui, né? E a per capita tem que ser de um salário mínimo, no máximo, por pessoa. Bom, sei lá. Enfim, vamos lá, pessoal. Quem mais? O Arlisson, Miguel, Andréa Silva, Ana Thalita. Vamos lá. O David Lincoln. Rapaz, David Lincoln tá sumido. Por que você tá sumido desse jeito, cara? Faz tempo que não fala nada. Eu não tô falando muito não, pessoal. Tô aqui. Tá tudo certo, David? Tudo tranquilo? Na paz, só muita correria. Você que é o cara do ônibus. Você que é o cara do ônibus, David? Manda no ônibus lá, não? Ó, quem me dera se eu mandasse no ônibus, mas eu sou a pessoa que tá ligada que tá com problema. Não é isso não, é porque, pô, tem dia que eu só vou só para Maricá e volto só exclusivamente para a faculdade. Eu falei, vou pegar uma carona com esse ônibus. Pô, vou só para lá para dar aula e voltar, pô. É 10, pô. Você só fala na secretaria lá, que dificilmente eles deixam. Ah, é? Não pode usar seu nome lá, não? Vou usar seu nome lá, pô. O David Lincoln mandou eu usar. Vou falar que foi você que falou para eu ir, pô. Acredito que eu mesmo não uso ônibus, pô. Sai muito tarde do trabalho. Caramba. E como é que tá o trabalho, David? Tá indo tranquilo. A gente começou a englobar agora esses projetos sociais que tem aqui em Saquarema. Tipo, o Jovem Cidadão, para poder interagir com aquele serviço, utilizando o pensamento de alunos da própria faculdade para poder ter medidas para evitar os problemas que estão sendo gerados, entendeu? Usando os projetos Saquarema. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Vocês já estão usando o tablet? Eu tô aqui agora. Ah, legal. Todo mundo pegou o tablet? Todo mundo pegou? Também, professor, estou usando aqui. Peguei hoje e já estou usando para assistir a aula. Legal. Pô, legal, bacana. Show de bola, gostei. Quem não pegou? Tinha alguém, eles falaram alguém que não pegou lá, que era para ir buscar, parece. Não tinha, não? Pessoal que não pegou? É que tá meio difícil, ficou meio difícil quando o pessoal atrasou, sabe? Ficou um pessoal sem. Ah, é? Mas eles mandaram pegar lá, parece que para agendar, sei lá, enfim. Eu não tinha pego, eu consegui pegar hoje. Legal. Teve repescagem. Hoje foi a última repescagem. Eita, que não pegou. Hoje foi a última repescagem para pegar o tablet. Não só depois. Ah, entendi. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um negocinho aqui com vocês. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, aqui, cheguei agora, quer dizer, até agora. Tinha acabado a luz aqui em casa, eu tava tentando resolver aqui. Falaram do meu grupo já ou não, professor? Falamos sim. Tá falando? Ah, então tá ok. Deixa eu pegar aqui. Vocês. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Cadê? Segundo período. Aqui. Parar compartilhamento. Compartilhar.
Janela. Vocês estão vendo esse QR Code aí, pessoal? Sim. 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 Beleza. Vocês conseguem apontar a câmera para ele? Pode ser do celular. Sim. Show. Foram enviados para onde? Lista de presença. Muito bem, preencha aí. Lista de presença de hoje está aí, o QR Code, pessoal. Eu estou carregando aqui ainda. Espera aí. É, lista de Tranquilo. presença. É isso, show de bola. Só preencher aí, nome e matrícula. E clique em enviar. Se alguém tiver problema, avisa. Foi. O meu foi aqui. Eu estou assistindo a aula pelo celular, professor. Aí acho que vai ficar um pouquinho complicado para eu entrar nessa lista aí. Eu também, professor. Tá lá no grupo dessa lista, professor? Eu tô aqui pelo tablet. Mandando no grupo. Tô pelo tablet. Eu já tenho 13 respostas. Tá indo rápido aqui o negócio. Vou colocar no grupo rápido. aí, pessoal. Só botar o QR Code aí em algum lugar, compartilhou o QR Code aí, as pessoas vão assinar. Vão preencher. Já enviei, professor. O quê? Tá bombando aqui lista de presença. 15 já, rapidinho, já tem um monte. Legal, né? Vão fazendo aí, tá? Eu já enviei, professor. Beleza. Eu tô tentando aqui, professor, só um momento. Fica tranquilo, eu não tenho estresse, não. Quem não tiver condições, alguém colocou no grupo aí, não colocou, não? Boa noite, professor. Boa noite. Aqui é o Charles a falar. O senhor está me escutando? Tô. O que acontece? Eu estou pelo celular, não estou conseguindo escanear esse código, não. Só se ele tivesse em outro sistema aqui, outro aparelho, entendeu? Porque tem professores... Deixa eu te falar. Quando você... Calma, deixa eu te falar. Você pode fazer assim, ó. Você pode minimizar o Teams, né? Você tem aquela bolinha no meio, quando o seu celular, se for Samsung, eu sei. Se for de rico, eu não sei como é que é, não. Mas no Samsung, você bate na bolinha no meio, ele minimiza a tela. Aí você tem condições de ir na câmera e apontar a câmera para ele. A sua tela vai ficar minimizada. Você vai conseguir passar o QR Code de outro. Link ali no grupo da turma, ver se vocês conseguem acessar por ali. Entendeu? Você não precisa fazer nada, você só aponta Eu consegui a câmera. lá. Valeu, Matheus. O Matheus colocou o link lá no grupo lá. Então Valeu. Porque aí, deixa eu ver se botou lá. O ruim de botar no grupo é que vai ter... Quem está em casa também faz, né? Meu Deus. Apago já, então. Não, tá tranquilo. Deixa lá. Ô, Matheus. Matheus, a gente trabalha para os honestos, meu amigo. A gente não trabalha para o desonesto. A gente trabalha para o honesto. Tá? Se a pessoa não consegue ser honesta com uma lista de presença no segundo período da faculdade, que gestor será esse amanhã? Não é? Então, assim, a gente trabalha para os honestos. Não esquenta a cabeça, não. Pode deixar lá. Eu nem vi, botou no grupo? Não estou vendo aqui, não. É outro grupo, né? Não. Do professor, a gente não tem acesso aos professores, não. Legal. Tá bom, beleza. Então, assim, tá aí. Quem mais aqui? Eu tenho. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Pessoas. Quem mais aqui? Eu quero saber como é. Ana Thalita, como é que estão as coisas?
Aqui eu consigo ver pela lista de presença agora, hein, pessoal? Ó. Leila. Como é que tá? Eu já falei com o senhor ainda agora, professor, sobre a gestão do hospital. Tá, beleza. Quem mais? Quem mais? Estela. Ô, Estela! Estela é a nossa... Como é que fala? Nossa... Oi, professor. Representante. Representante, não é, Estela? Sim. Como é que tá aí, dona Paulino? Estela Paulino. Vale. É senhora Paulino ou senhorita Paulino, Estela? Nenhum dos dois. Senhora Quero ver também. esse Paulino não veio de ninguém, não. É seu mesmo, né? É. Ah, então tá bom. Fala aí, Estela, como é que estão as coisas? Professor, eu perdi o começo da aula. Eu entrei atrasada. Eu só estou perguntando a respeito do grupo até agora. E a lista de presença que está aí para todos fazerem. É legal. Eu quero saber do teu grupo qual é a situação. Você fala para mim. Então, o meu grupo tá um sério problema. A gente vai conversar. Meu Deus! Qual o sério problema? Qual o problema, Estela? Conta para mim. Não me esconda nada. Raineri tá aí, Felipe? Felipe Tavares? Não, Marmelo. Ah, não sei. Deixa eu ver. Acho que só tem um Felipe aqui. Não estou conseguindo ver, não. Fala para mim. Conta para mim. Está com problema no quê? Nos dados? No projeto? Fala, Estela. Pode falar. É porque o Raineri que saberia falar mais sobre o projeto e a ideia que ele tem. Ué, a Raineri está aí, pô. Cadê? Está aí ele. Pode falar, cadê? Tá no chat. No chat. Aí, ele falou aqui. Oi, Estela, estou aqui. Fala aí, cara. O negócio do grupo, ela está insegura para falar. Estela está insegura para falar. Trabalho é qual, Estela? Ô, silêncio. Por que esse silêncio? Pessoal, o que houve? Caiu a live? Caiu? Por que esse silêncio todo? Caiu não. Não caiu não, professor. Então, o que houve? Vamos lá, pessoal, Estela. Raineri, Felipe, enfim. O que está acontecendo? Cadê? Ô, Márcia, como é que está o seu trabalho, Márcia? Márcia hoje não quer brigar comigo, não, Márcia? Pode brigar comigo, Márcia, eu não ligo. Hoje eu estou bem zen. Ah, hoje você está zen? Ah, meu Deus. Hoje eu estou Ô, professor, eu enviei aí, essa semana que passou, aumentei um pouco mais os conteúdos, nós aumentamos, né? E para a semana que vem a gente já está com novas ideias e vamos enviar também. Até dia 6 ele está completo. Coisa boa! Bonito é assim, tá vendo? E detalhe. Coloquei alguns itens lá do Google Acadêmico que tanto o senhor fala, tá bom, professor? Ah, pô. Hoje ela tá zen mesmo, né? Hoje ela tá zen. Hoje eu estou tranquilo. Hoje eu tomei meu remédio e estou em paz. Ai, meu Deus do céu. Caramba, cara. Vocês não são fáceis, não, cara. Cadê o... Ai, meu Deus. Cadê a Estela e o pessoal do grupo? Oi, professor. Oi. Fala para mim. O Raineri está sem microfone, mas aí eu vou falar aqui um pouquinho. Então fala.
a gente pensou, né, de falar sobre o desenvolvimento do turismo no município de Saquarema através da realização de eventos esportivos. E aí o objetivo, né, da proposta que a gente pensou é de desenvolver um calendário de eventos esportivos com atrações que possuam notoriedade nacional e internacional para que contribuam com o desenvolvimento efetivo e do turismo econômico da cidade. Entendi. Isso, sabe onde é que isso casa? Isso casa com aquele nosso problema de comunicação, lembra? Que a gente falou assim, as coisas acontecem na cidade, a gente fica sabendo depois, né? A ideia seria aí uma questão institucional. Não sei se só os eventos nacionais e internacionais, mas também os eventos regionais, por que não, né? Que seria bem bacana nessa coisa do... A gente tem lembra, a gente já conversou sobre isso, a gente falou que havia um problema de comunicação. É ou não é? A gente não falou sobre isso? Que a gente não tinha comunicação, a gente tinha um problema de comunicação na cidade. Eu vou botar aqui o Márcio, vou botar aqui um chat aqui. No chat. Aí, ó, o Márcio, esse aí é um site de pesquisa também, ó. Esse é bom também para encontrar coisas interessantes sobre mais diversos temas, tá bom? Isso aí, ó, é bom também, isso aí, ó. Isso aí é um bom, isso aí vocês devem guardar para a vida toda, tá, pessoal? Vida acadêmica toda, isso aí. É um bom local de pesquisa, tá? Então, Estela, voltando aqui, a gente já falou sobre isso, que a gente tinha um problema de comunicação na cidade. Então, talvez um calendário institucionalizado, né, com esses eventos, tanto estaduais, internacionais e, por que não, os regionais, poderia ser uma boa, hein? Muito boa, com ampla divulgação, com entrega nas escolas, para os alunos, porque quando a gente quer que alguma coisa aconteça na família, a gente tem alguns lugares que são estratégicos. Um deles é a escola, né? Por quê? Quem não tem um filho na escola, tem um sobrinho, tem um afiliado, tem um enteado, enteada, enfim. As pessoas, né, participam de algum jeito. Essa é uma ferramenta. Quem não tem ninguém, absolutamente ninguém na escola, deve frequentar a academia. Então, bota nas academias. Quem não faz essa coisa ou outra, vai à praia. Então, você consegue fazer essa comunicação na praia. Quem não vai na praia, não tem academia, não vai na academia, não tem filho na escola, frequenta pet, veterinário, de animais pequenos, etc. Aí, pá! Se não tem animal pequeno, não frequenta agropecuária e veterinários, não tem filho na escola, ou parente, ou nenhum na escola, nenhum contato, não frequenta academia e não vai à praia, morreu. Então, não precisa se preocupar em comunicar essa pessoa. Tá certo? Tá bom, Estela? Estela? Oi. Entendeu? Então, a ideia é boa, né? Vamos fazer uma coisa institucionalizada. Muito bom. Tá bom. Muito bom. Gostei disso aí. Bom. Institucionalizar. Vamos lá, pessoal. Mais alguém? Deixa eu ver. Pessoas. Eu estou indo cobrar as pessoas, vocês não falam. Aquila Marins. Você falou? Não falou. Alessandra Lemos Barroca, falou? Alex da Silva Moura, falou? Arlisson. E professor? Alex do grupo da Márcia, Alessandra. E aí? Então Aqui você falou, né? Eu sei, não, que está, eu sei. Deixa eu ver como é que está a lista de presença. A lista de presença tem 55
54 respondentes. Olha que Eu coisa já legal. respondi também na lista. Então, lá tem 54, aqui tem 51. Ó, tá ótimo isso, né? Bom, então. Oi, professor. Eu sou do grupo do Matheus e do Jorge. Quem é que tá falando? O Alex? Isso. Ah, tá bom. Então vocês já O Alex falaram. também, Né? o Alex também é do meu grupo também, o Alex. É. E a Tauana? A Tauana é de qual grupo? A Tauana falou? Tauana, você é de qual grupo? Tauana. Ô, Tauana. Rafael Lança. Raíssa. Eu sou do grupo, professor, do menino que você sentiu falta aí, do Lincoln, David Lincoln. Ah, Matheus. Professor, Ah. a Raíssa também é do grupo do Matheus, do Jorge Matheus, do Alisson, do Alex e da Alice. A Raíssa é você? Isso. É porque você falou assim, a Raíssa é do grupo. É porque você falou Raíssa, eu falei, então, a Raíssa, eu. Você tá falando de você na terceira pessoa, né, Raíssa? Você está falando de você na terceira pessoa. Fala da Thaísa, mas fala na terceira pessoa. Foi ela, não fui eu, foi ela. Não, sou Suelen. eu. Suelen. O Suelen. O Everson. É o Everson ou é o Everson, né? O Everson Correia da Silva? O Everson. Posso parar de projetar aqui o QR Code, né? Pode sim, professor. Está no grupo já. É porque tem mais respondente lá do que gente aqui, pô. Aqui tem 51, lá já tem 54. 55. Vai para 200 lá. Então tá. Thalita não falou nada. Pessoal, então, deixa eu projetar uma outra coisa aqui. Cadê? Eu tenho visto que esses dias, vocês fizeram uma apresentação sobre processo. Foi sobre processo? Modelagem de processo? Fizeram... Não foi ou foi? Professor, foi sim. Foi sim. Foi, né? Eu até... Tá, beleza. Eu vi lá vocês... Eu vi lá o trabalho. Foi com o Bezerra, né? Correto, professor. Nessa discussão, vocês falaram também sobre gestão de projetos, não? Não chegamos a falar isso ainda não, professor. Não falaram sobre gestão de projetos, né? Porque essas coisas estão mais ou menos... O que acontece? Vocês provavelmente... vocês vão voltar a estudar a gestão de processos, né? E com gestão de projetos, né? Vocês vão voltar a estudar isso aí, porque vai aprofundar ainda o conhecimento nessa área, né? Porque tem uma disciplina, me parece que é uma disciplina específica para isso, né? Para gestão de processos, modelagem e gestão de projetos. Processos e projetos, acho que é o nome da disciplina, não tenho certeza. É uma coisa que vale. Né? Então, você ainda vai estudar aquilo lá. E dentro dessa configuração toda, a gente tem algumas coisas... né, no mundo da gestão, né, não sei se já foi discutido com vocês, né, mas se não, o será, que é o seguinte: a gente não tem uma receita de bolo para a gestão de empresa, né? Então, você faz as empresas, elas não são, mesmo na mesma área de conhecimento, mesmo no mesmo ramo de atividade, elas são empresas diferentes. Você não sai diretor numa empresa, vai ser diretor numa outra, numa concorrente, e vai encontrar a mesma empresa. Não vai. Né? Por quê? Porque as empresas, elas são diferentes. Elas têm particularidades, elas às vezes têm uma cultura organizacional diferente, elas têm pessoas diferentes.
né? Porque os que faz uma empresa acontecer são as pessoas, né? Equipamento, máquinas, ambiente, está tudo aí à disposição, né? O que muda, o que difere uma empresa de outra são as pessoas, é a sua cultura organizacional, o seu clima organizacional, a sua estratégia de contratação, de manutenção, de retenção de talentos. Então, tudo isso é que faz o diferencial lá na empresa. Então, são pessoas. Ou seja, você não pode falar assim, o CNPJ cometeu um crime. Não, o CNPJ não cometeu um crime. Quem cometeu o crime foi o CPF por trás do CNPJ. A empresa ela não se movimenta para fazer uma bobagem. Alguém dentro da empresa, ou seja, um CPF lá, é que fez a bobagem. Isso vale lá para Americanas. Americanas deu um rombo. Não, Americanas não deu rombo. Quem deu o rombo foi o CPF ali por trás, né? Foi alguém que estava ali e que agiu de forma errada, né? Ou de má fé, ou sei lá. Então, assim, ou errou, ou falhou, né? Então, assim, a gente não tem uma receita de bolo. O que a gente tem é um conjunto de ferramentas, e são muitas, né? Que nos auxiliam a fazer a gestão. Então, você aplica numa determinada empresa um tipo de coisa, na outra você aplica outra. E assim vai, né? Você tem algumas ferramentas, você vai usar uma estratégia. Por que a primeira coisa que a gente fala é a seguinte: faz um diagnóstico. Primeira coisa, fazer um diagnóstico. Você chega numa empresa qualquer, você chega numa organização qualquer, você tem que fazer um diagnóstico. Você tem que olhar tudo, anotar, fazer um diagnóstico para saber que estratégia você vai usar, né? Que modelo você vai adaptar para fazer aquela gestão. Você usa uma ferramenta estratégica, você usa uma ferramenta de qualidade, você usa uma ferramenta financeira, você vai usando ferramentas, né, que a administração te proporciona. Além, é claro, do processo de tomada de decisão, que está sustentado nos teus conhecimentos estruturados, né, no teu conhecimento instrumental, no teu conhecimento científico e no teu conhecimento construído ao longo do tempo que você estudou e que você vem estudando e que a gente nunca para de estudar. Então, a gente tem que continuar estudando, porque a gente vai... Porque as coisas elas acontecem muito rapidamente, o conhecimento vai se multiplicando, ele vai acontecendo muito rapidamente. Então, assim, é importante estudar os clássicos, né? Por que a gente estuda clássico? Né? Por que a gente vai lá atrás para estudar Taylor, Fayol, Ford, vai estudar Mitzenberg, vai estudar Maslow, vai estudar Schumpeter, vai estudar Mary Parker Follett, vai estudar Max Weber, vai estudar Karl Marx, vai estudar tantas pessoas lá atrás, para a gente poder, em cima daquela Horkheimer, Adorno, Habermas, porque isso é fundamental, que é a teoria crítica, né? Então, você vai lá atrás estudar muitos clássicos para você chegar aqui na frente, né? E compreender onde você chegou, o que você tem hoje. Então, você tem que estudar o clássico. É a mesma coisa que eu falo assim, olha, o psicólogo, o psicanalista, ele precisa estudar Freud. Então, ele tem que entender Freud, que é lá atrás, para ele poder atuar aqui, para ele compreender o que acontece aqui. Ele tem que ir lá atrás estudar Hegel, que é uma leitura extremamente difícil, extremamente complicada. Você para ler um texto de Hegel, com uma leitura só não basta, você tem que fazer 2, 3, 4, 5, e talvez não entenda ainda. É complicado demais. Então, você tem que compreender o que o cara está querendo dizer lá atrás para você entender e compreender as coisas hoje em dia. Tem que entender Santo Agostinho para entender sobre ética. Tem que ler tantas outras pessoas lá atrás, Platão, Sócrates, para você falar sobre ética, sobre conceitos de cidadania, sobre conceitos democráticos, para você falar assim, olha, isso aqui que a gente está vivendo não é uma democracia, né? Ou é uma democracia, ou qual é o risco da democracia. Então, você tem que ir lá atrás estudar esses clássicos. Então, é importante a gente, sempre que tiver uma oportunidade, pessoal, sempre que vocês tiverem a oportunidade, né, você vai lá atrás e dá uma lida num clássico, né? Busca saber um clássico. Eu vou botar aqui uma dica para vocês.
12 minutos. Quanto é? Certo? 12 minutos. 12 minutos é um aplicativo que lê o livro para você em 12 minutos. Não é o ideal, mas é melhor do que nada. Né? Você faz essa viagem daqui para Saquarema, por exemplo, você tem condições de ler 4, dentro do ano você tem condições de ler 4, 5 livros em 12 minutos. Você não está lendo, né? Você estará ouvindo. Então, os livros são resumidos em 12 minutos e você escuta o resumo. Tá? Então, assim, tem livros importantes ali de administração que você vai ter uma noção do livro ao ouvi-lo. Né? Então, assim, é importante, né, a gente sempre estudar, sempre ler, sempre buscar compreender os clássicos, entender os clássicos para a gente... E, assim, como é que fala? Sem preconceito, né? Sem preconceito. Então, é importante ler O Príncipe, de Maquiavel, né? Então, sem preconceito nenhum. Você tem que ler O Capital, do Karl Marx. Como é que fala? O Guerreiro Ramos, Racionalidade de Guerreiro Ramos. Então, você lê alguns livros, né? Tem um bem recente aí, A Estratégia do Oceano Azul. Né? Você lê alguns livros que te dão, mais ou menos, A Arte da Guerra, né? Sun Tzu, alguns livros que vão te dar essas condições, esses entendimentos. Né? Não, como eu disse, não é o ideal, né? Mas é alguma coisa, o aplicativo aí, que você vai ter condições de ler aí. 12 minutinhos, pô, pelo amor de Deus. Para alguns é quase uma ida no banheiro. Então dá para ler um livro, né? Ou escutar um livro. Né? Certo? Aí no momento ou outro aí. 12 minutos você vai bem. É pouco tempo. Né? Então, assim, é uma dica, né? Já é a segunda dica da noite, né? E vocês façam uso, porque é importante. A gente sempre entender um pouco, entender o presente olhando lá para trás. Né? Melhora a nossa capacidade de conhecer o presente. Né? Então, assim, é importante isso aqui. Tá? Outra coisa é o seguinte, quando a gente fala assim, olha, ninguém já reinventou a roda, né? Ninguém está reinventando a roda. As coisas elas vão acontecendo. Então, se você já teve alguma coisa, provavelmente, de administração, você viu que nós temos aí algumas coisas que foram concomitantes e outras foram colocando como se fosse uma linha do tempo. Então, nós temos a Revolução Industrial, 1776, primeira fase. Lá em 1779, você começa a ter a questão da Revolução Francesa. E aí você tem aí 1800 e pouquinho aí a segunda fase da Revolução Industrial. Você vai tendo depois aí 1890 e pouco a psicologia organizacional, primeiros estudos da psicologia organizacional. 1905, o Taylor, né, com o livro da administração científica. Concomitantemente com ele, você tem o Fayol, com a teoria clássica, né, administração clássica. E aí você vai ter, depois, década de 30, né, as escolas aí de Hawthorne, né, a escola as pesquisas das relações humanas. Né? Depois você vai tendo aí a teoria estruturalista, com o Max Weber, né, que é a teoria da burocracia, que, por acaso, foi muito bem assimilada pela administração pública brasileira. Né? O único lugar no mundo que abraçou a teoria da burocracia com todas as forças foi a administração pública brasileira, lá na década de 40, por aí. Né? E que parece que permanece até hoje. Então, assim, depois a gente tem aí a teoria estruturalista, depois você tem a teoria dos sistemas, depois você tem a teoria da contingência, depois você tem a administração por objetivo, depois você vai tendo teoria neoclássica, e assim, todas elas vão bem numa linha do tempo, né? Elas vão sendo colocadas como numa linha do tempo. Tá, mas isso é uma coisa. A outra é o seguinte, cara, elas não aconteceram assim.
né? Elas vão acontecendo através de estudo, de pesquisa, né? de trabalho, elas vão acontecendo e aí vai se marcando um tempo onde elas tenham assim mais... chamam mais atenção, né? Tem um momento ali em que elas né, dão aquele start na sociedade industrial e tal. Então, como é Ford, mas, Ford passou por fases, né, até chegar à linha de produção e ali e ser uma quebra de paradigma no modelo industrial. Mas ele quebrou outras 2 vezes. Né? Na verdade, ele quebrou uma primeira vez, na segunda vez ele foi demitido da própria empresa. Né? O conselho demandou ele embora. Né? Demitiram ele da própria empresa. E aí ele faz uma terceira tentativa e aí vem com a Ford Motor Company quando ele se dá conta de que o negócio era fazer carro popular e fazer em massa. Né? E aí ele cria a questão da esteira de produção. Como é que fala? Benchmarking que ele fez, né? Ele copiou isso do Matadouro, né? Matadouro. Ele foi ver o Matadouro lá e olhou como é que acontecia, né? O boi entrava inteiro, saía em pedaços. Ele falou, por que um carro não pode entrar em pedaços e sair inteiro? Né? E foi o que ele fez. Né? Então, assim, mas vai acontecendo, né? Tem um momento ali em que dá pico? Tem. Aí tem lá, por volta da década de 40, tem um modelo que dá pico. Mas ela não foi acontecendo assim, né? Estanques, nas eras, nas datas, na década. Não, elas vão acontecendo e aí vai vindo o resultado daquilo que foi pesquisado, que foi estudado, daquilo que foi acontecendo. Então, é importante a gente entender isso, né? Que elas não vão acontecendo. A Revolução Francesa leva 10 anos. Né? Então, leva 10 anos de luta, né? De estratégia, de trabalho, para que culminasse ali com todo aquele redesenho ali da França. Né? Então, assim, e que interfere, né, em outros países, aí foi modelo, exemplo, etc. Então, assim, essas coisas vão acontecendo. Né? A Revolução Industrial, por exemplo, em sua primeira fase, ela levou, sei lá, 10, 20, 1715, nós tivemos uma revolução cultural na Europa, né? Uma espécie de revolução cultural, um encontro cultural, internacional, mundial, que aconteceu ali na Inglaterra, né? Em 1715. Então, em 1715, acontece um evento, né? Que as pessoas mandaram seus estudos, seus trabalhos, seus poemas, seus livros, seus escritos, de todo mundo lá, mandaram por navio, né? Quem pôde ir foi, quem não pôde mandou seus trabalhos. E ali houve, então, um grande momento cultural em 1715. Então, essas coisas vão acontecendo, elas vão passando, né? Vai se discutindo aquilo ali, vai reverberando, vai acontecendo, aí acontece a questão da sociedade lunar, né? Que era o encontro em dias de lua cheia, né? Uma vez por mês lá de lua cheia dos caras que eram verdadeiros cérebros, né? Os caras pensadores, como o James Watt, o Charles Bolton, o Darwin, né? Como é que é o nome dele? O avô do Charles Darwin. O avô do Charles Darwin, né? Que agora eu não consigo lembrar o nome, é um nome pequeno, mas não estou conseguindo lembrar, que era médico, era escritor, era pensador, já discutia a teoria da evolução lá atrás, né? Lá em 1770, por aí, ele já discutia, né, a teoria da evolução. Então, cara, pesquisa rapidinho no Google aí, avô do Charles Darwin, vê o nome aí. Erasmus, lembrei o nome, Erasmus Darwin. Vê se confere. Quem está pesquisando, fala se confere. Então, Erasmus Darwin. Então, assim, que era um cara super fera. Então, assim, esses caras, eles vêm discutindo toda essa questão, né?
comercial, industrial, essa coisa dos modelos econômicos, e cultura, e arte, e isso vai acontecendo, vai propiciando a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Então, acontece gradativamente. E quando acontece, ela se replica, vai replicando, ou seja, acontece ali com a máquina a vapor, nas indústrias de tecido, tear e tal, e aí vai acontecendo, vai para a Bélgica, né? A Bélgica é o segundo país a se industrializar, e aí vai acontecendo, caminhando pela Europa, vai para os Estados Unidos, então, Japão, né? Então, aquela coisa vai acontecendo, né? Mas leva tempo, né? Então, não é da noite para o dia, né? Então, é importante a gente fazer essas reflexões nesse sentido de que elas não são... Existe uma linha do tempo que marca aquele momento em que a teoria ela chamou atenção, mas que é um estudo sequencial, ela foi acontecendo, né? Ela foi acontecendo, tá? Então é isso, obrigado aí, Diana. Então é Erasmus mesmo, né? O pai do Charles era... Ih, rapaz, o nome do cara veio agora aqui, já esqueci também. Ele era médico, mas também não escrevia, não era pensador. O Charles pegou isso do avô, do Erasmus, né? O pai não, Richard, acho que era Richard Darwin, não tenho certeza agora. Ele era na dele, né? O Charles herdou do avô essa coisa, né, de pesquisador, de ciência, de pensar, refletir, etc. Enfim, é isso. Então, pessoal, aí uma das coisas que a gente tem que entender também, dentro desse processo todo de transformação, é que nós hoje falamos muito sobre ESG, né? Que é o momento agora de falar, sobre ESG, né? Que é relacionada à questão ambiental, a questão social e a questão de governança. Então, assim, no caso nosso aqui seria ASG, né? Seria ambiental, social e governança. Então, por que a gente está falando disso nas organizações atualmente, né? A organização tem que ser ESG. Inclusive, tem um selo ESG até pelo Tesouro Nacional. Nosso Tesouro Nacional, ele tem um selo ESG em empresas de investimento. Entendeu? Então, você tem um selo ESG de valorização daquela marca, daquela empresa. Então, o que é o ESG? Ambiental, social, certo? E governança. Então, o que é essa? Isso vem da onde? Né? Lá atrás, nós tivemos um movimento chamado movimento ecológico. Lá atrás, na segunda metade da década de 70, início da década de 80. Nós tivemos um movimento de ecologistas, certo? E aí vai acontecendo muitas coisas ali, como a WWF, né? O Greenpeace, né? Vão acontecendo coisas, né? Mas eles chegaram a ser chamados de ecochatos. Por quê? Porque eles tinham tanta preocupação com a questão ecológica, mas não tinha essa coisa da sustentabilidade. Ou seja, é legal não desmatar, mas como crescer? Né? Como que você vai crescer? Como que você vai gerar riqueza e renda, recursos, se você proteger totalmente toda a questão ambiental? Então, tem que haver um meio termo, tem que haver uma forma de você crescer, né? Usar os recursos, mas sem comprometer que as gerações futuras utilizem esses recursos, né? Então, essa é a sacada. Essa sacada vai acontecendo depois, né? Com a questão